Bom dia, minha povo, minha pova. Vamos embora falar de produção cultural. Gente, eu sou Carla Navarro, trabalho com produção cultural já há mais de 20 anos. Todos os dias eu passo aqui para te dar dicas sobre produção cultural, para te ajudar numa caminhada para viver de produção cultural. E aí, topa? Vamos comigo? Deixa eu te contar uma coisa. Ontem foi ao ar o primeiro episódio do workshop Viver de Produção Cultural, que é um workshop gratuito e online, que está rolando e tá um clima massa, porque as pessoas que se inscrevem no workshop têm o direito de participar do grupo exclusivo do WhatsApp. Né? E lá a gente tem conversado muito, está sendo muito bacana, porque as pessoas têm colocado perguntas, né? A gente tem conversado sobre várias coisas da produção, trocado experiências também, está sendo muito, muito bacana. Eu vou ficar com saudade, inclusive, quando tudo isso terminar. Agora, se por acaso você ainda não fez a sua inscrição no Workshop Viver de Produção Cultural, você ainda pode fazer a inscrição e pode assistir o episódio que saiu ontem. Então faz a inscrição, o link está ou na bio ou nos comentários desse vídeo aqui embaixo. Faz a sua inscrição, entra para o grupo do WhatsApp que você vai gostar, né? Porque lá a gente realmente está falando só sobre produção cultural. Às vezes, quando dá uma desviada do assunto, eu vou e digo, a galera está desviando do assunto, volta para o assunto, para a gente manter isso, né? Manter esse grupo realmente falando somente sobre produção cultural. E aí, nesse grupo, como são feitas muitas perguntas, o que é que eu faço? Eu respondo as perguntas lá, claro que eu não vou deixar ninguém morrendo de úlcera, né? Porque eu não respondi a pergunta. Eu respondo as perguntas lá, mas o que eu também faço é trazer essas perguntas aqui para a nossa live. Porque lá eu respondo de uma forma mais rápida, né? Porque, enfim, o grupo do WhatsApp é assim mesmo. Agora, aqui eu consigo responder de uma forma mais profunda, né? Responder assim, realmente como deve ser, dignamente, né? Então, vamos lá. A pergunta que me foi feita, que foi o Roque que fez, no grupo do WhatsApp, foi essa aqui, ó. Como não cair em ciladas quando a gente vai realizar um projeto cultural? Boa, não é não? Tenho certeza que você também quer saber sobre isso. Gente, quando você vai executar um projeto cultural pela primeira vez, você já está andando num território desconhecido. Então, você vai precisar refletir muito antes de dar cada passo, tá certo? Desculpa. Mas a proporção que você vai realizando os projetos, que você vai descobrindo os atalhos e vai facilitando sua própria caminhada, tá? E a dica que eu dou para que você não passe perrengue na produção cultural é criar estratégias, planejar. Enxergar a produção cultural como um jogo de xadrez, certo? É claro que os sustos vão acontecer no meio do caminho, normal, mas planejar e criar essas estratégias vai diminuir muito a probabilidade disso acontecer, certo? Você realmente precisa ter a visão além do alcance, enxergar o que vai acontecer 2 jogadas depois, tá bom? Preste atenção nisso. Então, criar estratégias pode economizar tempo e dinheiro na sua vida de produtor cultural. Então, vale a pena parar para pensar, criar as estratégias que se encaixem na sua rotina, tá? O planejamento é a palavra-chave da produção cultural. Tem um amigo meu que me falou assim, ele trabalha com publicidade, né? E aí, em muitos momentos, ele esteve em gravações de comercial e tal, para publicidade. E aí ele disse para mim, Carlinha, eu achava que o trabalho do produtor cultural era resolver problemas. Na cabeça dele, sempre foi assim, não, eu preciso de um produtor cultural para resolver os problemas que vão acontecer no dia. E ele disse, como ele estava acompanhando, eu estava passando uma temporada na praia com ele estava acompanhando o meu trabalho, aí ele disse assim, e agora vendo o seu trabalho é que eu entendo que, na verdade, o trabalho do produtor cultural não é resolver os problemas, o trabalho do produtor cultural é evitar que os problemas aconteçam, né? É exatamente isso. Se nós produtores pensarmos dessa forma, os problemas vão acontecer, né? Porque o universo é criativo e vai colocar no seu caminho assim, coisas que você nem imagina. Os problemas vão acontecer, mas quanto mais você planeja, quanto mais você cria estratégia, menor a probabilidade das coisas darem errado, né? Menor a probabilidade de você cair em alguma cilada, alguma enrascada, certo? Nós, produtores,
O nosso trabalho é evitar os problemas e não resolver eles. Claro que na hora que ele aparecer, o problema aparecer pra gente, a gente vai resolver, mas o nosso objetivo é fazer com que não tenha nenhum problema, certo? As estratégias, elas te ajudam a ter mais segurança, tá? Vamos lá, eu vou falar de algumas estratégias. Na verdade, eu listei 3 estratégias que eu uso aqui, porque não adianta nada eu ficar falando aqui pra vocês que você tem que planejar, que você tem que criar estratégia, não sei o quê, e não dar nenhum exemplo de nada pra vocês. Aí também é sacanagem, né? Porque, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu funciono com exemplos. Se eu não tiver exemplos, eu não entendo o que a pessoa está querendo me dizer, entendeu? E foi assim a minha vida toda. Imagina como era na escola, essa joinha aqui. Imagina só o trabalho que deu na escola, né? Então eu preciso sempre de exemplos para poder enxergar realmente o que a pessoa está querendo dizer. Eu listei aqui 3 exemplos, 3 estratégias que me ajudam, que têm me ajudado na minha carreira, na minha caminhada, e que eu acho que vai te ajudar também, certo? Primeiro, a primeira estratégia é criar um checklist. O que é um checklist? Um checklist é uma lista, um documento onde eu junto todas as informações no mesmo lugar. Isso é um checklist. E criar esse checklist, o que tem feito na minha vida é o seguinte: eu costumo dizer que quando eu termino de preencher meu checklist é porque o meu evento está pronto. E é mais ou menos por aí que funciona, né? Eu tenho criado checklists e tal já há muito tempo, e essa tem sido uma ferramenta que me ajuda muito nessa caminhada. A Adriele está dizendo bom dia. Bom dia, Adrieluíse. Ai, acho que eu falei certo, né? Enfim, bom dia para você. Então, uma das estratégias que eu uso é juntar todas as informações no mesmo lugar. Isso facilita muito na hora que eu preciso procurar as informações e facilita também para eu entender quais são as informações que estão faltando na minha ação cultural, entendeu? A segunda estratégia que eu uso é a estratégia de listar todas as promessas e todas as exigências do meu projeto. Essa foi a forma mais prática que eu encontrei para fazer uma prestação de contas perfeita, certo? Como o que eu estou falando aqui? Quando a gente aprovou um projeto no edital tal, certo? Quando eu vou executar esse projeto, antes de começar a executar, eu vou ler o edital inteiro para saber o que edital exige da gente, né? O edital exige que você coloque a marca do patrocinador, mas ele exige que a marca do patrocinador saia como o patrocinador apresenta. Então, eu tenho que lembrar disso, anota. Né? O patrocinador, o edital exige que você coloque acessibilidade nos seus projetos. Então, eu tenho que colocar acessibilidade. Tudo que está escrito no edital, você vai fazer uma lista de tudo que foi exigido. Aí você pode me dizer assim, mas Carlinha, eu não já fiz isso, eu não já li o edital, eu não escrevi o danado do projeto no edital. Sim, mas na hora de executar a gente vai revisitar isso. A gente vai rever tudo isso, porque a gente não quer que você caia em cilada, a gente não quer que você esqueça de nada, tá bom? Aí, na hora de executar, você vai listar as exigências do edital e você vai listar também tudo que você prometeu no seu projeto. Mas, Carlinha, fui eu que fiz o projeto, eu sei o que eu prometi. Faça uma lista, para você não esquecer de nada. Eu prometi que eu ia fazer 3 eventos, mas eu prometi que 50% dos ingressos iam ser para alunos de escola pública, eu prometi que ia ter acessibilidade, então vê lá se tem mesmo, se tem rampa, né? Enfim, você vai listar tudo que você prometeu para poder você não perder de vista nada que você prometeu, nem nada que foi exigido. Isso foi uma estratégia que eu encontrei para ter tranquilidade na minha prestação de contas. Na hora de fazer minha prestação de contas, na hora de criar meu relatório de produção, por exemplo, meu relatório de execução, eu uso essa lista para me guiar, para eu ir contando tudo que foi acontecendo no projeto e a pessoa que está auditando o meu projeto entender que eu realmente executei tudo que eu disse que ia fazer e tudo que eles exigiram que eu fizesse. Não é massa? Então, criei essa estratégia, uma lista de exigências e promessas. A outra estratégia que, assim, é maravilhosa e tem me ajudado muito nesta caminhada, é o seguinte: eu só faço os meus pagamentos dos meus projetos
quando as pessoas, os fornecedores, já me enviaram os documentos que eu preciso. Por exemplo, digamos que o edital exige que para pagar você peça a nota fiscal, o recibo, o cartão de CNPJ e o contrato social da empresa, certo? Antes de pagar, aí eu digo pro meu fornecedor, ó, eu vou te pagar, o dinheiro tá na mão, tá aqui, ó, balançando, mas eu só posso te pagar depois que você me entregar essa documentação. Aí ele vai me mandar nota fiscal, recibo, contrato social e o cartão de CNPJ da empresa. Depois que ele me mandar, é que eu vou fazer o pagamento. Ah, Carlinha, mas ele me entregou a nota fiscal e o recibo. Mas ele disse que já ele manda o cartão de CNPJ e o contrato social da empresa. Aí você não paga. Porque vocês não têm noção das coisas que eu já vivi, justamente por entregar o dinheiro e tá faltando só um documentozinho. Não vale a pena, dá muita dor de cabeça pra frente, entendeu? Uma coisa que era para ser uma coisa muito rápida, que ia tomar muito pouco tempo da sua vida, vai tomar muito tempo. Você vai ficar cobrando, a pessoa não vai te mandar, você vai mandar um motoqueiro ir buscar, você vai chamar o Papa para ligar pro cara para ele entregar e ele não vai entregar. Já passei por isso, gente. É seríssimo isso. Parece uma bobagem, mas acredite, não caia nessa cilada, por favor. Então, a estratégia que eu usei, a estratégia que eu encontrei para me proteger disso, dos documentos que não vão chegar, eu só pago depois que os documentos estiverem na minha mão, certo? Eu vou dar um exemplo também, agora, de uma nova estratégia que eu encontrei para salvar a minha vida, que é o formulário Google. Olha só que coisa engraçada. Por exemplo, eu tinha que contratar muita gente no evento, mas eu ia ter que fazer um contrato para cada um. Aí o que foi que eu fiz? Eu criei um formulário onde lá a própria pessoa declara o que vai fazer e quanto vai receber. Claro que depois de uma conversa e tal, tem a negociação e depois disso a pessoa coloca nesse formulário. E foi muito mais prático do que ter que criar não sei quantos projetos, não sei quantos contratos, né? Mais de 100 contratos eu ia ter que gerar, que criar aí e mandar para todo mundo, né? E tinha muito pouco tempo para fazer isso e foi uma estratégia que eu encontrei que funcionou super bem, né? Porque aí eu pude imprimir isso e utilizei isso como garantia do acordo, né? Que a gente tinha feito. Um outro episódio que eu usei, os formulários também, foi eu estava fazendo a produção de um filme, né? E nesse filme eu era responsável por alimentar as pessoas, alimentar e dar transporte para elas. E aí eram muitas pessoas, a gente serviu, se eu não me engano, 1.160 e poucas refeições, foi muita coisa. Eram muitas pessoas. E eu tenho restrição alimentar, eu não como nem glúten nem leite. E aí eu penso sempre nessas pessoas que têm restrição também, porque eu sei o que é chegar no lugar e não ter nada que você consiga comer. Eu sei o que é isso. Aí, o que foi que eu fiz? Eu criei um cardápio dentro do formulário Google para a semana inteira, era uma semana de gravação mais ou menos, para a semana inteira. E lá eu coloquei 3 opções por dia para a pessoa escolher. Sempre tinha uma opção vegana e sempre tinha uma opção sem glúten, sem leite, né? E, enfim, tinha lá as opções todas e as pessoas escolhiam por dia. E no dia, isso feito no formulário Google, o que acontecia? Ia direto para uma planilha, né? Porque você tem a possibilidade de salvar numa planilha as respostas do formulário. E essa planilha ela era compartilhada com a pessoa que estava produzindo os alimentos. Então eu não precisava passar nada para ninguém. Eu sabia exatamente quantas pessoas iam comer naquele dia, o que as pessoas iam comer naquele dia. E aí o almoço de cada um chegava com o nome da pessoa em cima. Então isso foi muito bom porque as pessoas se sentiram acolhidas, né? E comeram o que queriam comer, né? Que é uma coisa bem rara eles poderem escolher. Eu lembro que até o pessoal do audiovisual falou: meu Deus, nunca pude escolher o que eu ia comer. Olha que coisa fantástica. E funcionou super bem e não me deu trabalho, certo? E uma outra estratégia que eu usei foi... eu participo de um festival que tem muitos espetáculos. E aí eu criei um borderô, né? O borderô é aquele... o resumo da bilheteria, né?
eu criei um formulário onde os coordenadores de teatro lançam os resumos de bilheteria dentro daquele formulário e já vai direto para uma planilha, então já está tudo lançado lá. Eu não preciso mais lançar e tal, e eu tenho um controle maior de tudo que está acontecendo, porque eu estou enxergando todas as coisas. Eu sei quantas pessoas entraram no teatro, né? Eu sei quantos ingressos, meias inteiras vendidas, enfim, aí você tem um raio-x maior de tudo que está acontecendo no festival. Show? Cada estratégia de produção deve ser minimamente testada, porque tem coisa que não funciona. Mas você sempre tem condição de corrigir a rota no caminho. Por exemplo, eu tive uma experiência que achei que ia ser incrível com a Uber, né? Eu vi lá na Uber que a gente tinha possibilidade de emitir voucher do nosso evento. E aí, o que eu fiz? Criei todos os vouchers direitinho, bonitinho, e os vouchers simplesmente não funcionaram. Então, como eu tinha sempre um plano B, né? Era a primeira vez que eu estava usando aquela estratégia, eu avisava as pessoas, olha, se por acaso o voucher não funcionar, você faz a sua corrida, me manda o valor que eu faço um Pix para você. Tudo certo. E ainda bem que eu fiz isso, porque assim, eu emiti mais de 50 vouchers e dos mais de 50 vouchers eu acho que, sei lá, 3 funcionaram. Então a gente tem que ter sempre, é uma estratégia nova, então você tem sempre que estar percebendo, prestando atenção se a estratégia vai funcionar. Eu cheguei a ir lá na Uber, mas eles disseram, não fazemos atendimento presencial, mas também sem ser presencial não atende. Então, enfim, não funcionou, não recomendo. Né? Gostaria muito que alguma outra estratégia de aplicativo, assim, algum outro aplicativo desse funcionasse, porque ia ser muito prático quando eu estivesse falando de um evento que eu preciso ter um carro à disposição. Porque hoje em dia a gente não usa mais carro à disposição, né? Hoje em dia a gente usa carro de aplicativo, mas você fica tendo que reembolsar a pessoa que está gastando isso, às vezes não é legal. E aí quando a gente tem o voucher é legal porque você manda o voucher e a pessoa, na hora de pagar, ela coloca lá o voucher e fica tudo certo, entendeu? É muito, muito bom. Seria se funcionasse, mas não funcionou. E aí eu tive a chance de corrigir a rota no caminho, né? Porque eu disse, ó, se por acaso o voucher não funcionar, você faz um pagamento, um Pix, você me avisa que eu faço um Pix para você e fica tudo certo. A estratégia que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso eu estou aqui contando que deu certo comigo, mas tudo deve ser moldado à sua necessidade, à sua realidade, tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender para criar uma estratégia é qual é a dificuldade que a gente quer vencer, né? E a gente enxerga a dificuldade de forma bem objetiva e pensa em como você pode vencer de forma objetiva também. Perder um tempinho pensando nas dificuldades vai economizar e muito o seu tempo e até o seu dinheiro mais para frente. Atenção, hein? E eu tô falando tudo isso porque a pergunta foi como é que a gente faz para não cair em cilada e eu só enxergo, o único caminho que eu enxergo para não cair em cilada é realmente planejando e criando estratégias. Eu não consigo enxergar outro caminho que não seja parando para pensar, parar para pensar, planejar e criar estratégias para que o erro não aconteça, para que o susto não aconteça no caminho, certo? Gente, eu acho que foi, né? Bom dia, Inaldo chegando agora, mas eu já estou terminando. Vê só para lembrar aqui que o workshop Viver de Produção Cultural começou ontem, teve seu primeiro episódio lançado ontem, mas você pode assistir esse episódio ainda hoje. É só você se inscrever no link que está na bio, ou se você está vendo pelo YouTube, o link que está aqui nos comentários, certo? Aqui nos comentários do vídeo vou botar o link para você se inscrever. E, por favor, entra no grupo do WhatsApp, porque lá tá massa, a gente tá conversando um monte sobre produção cultural e você tem a chance de me fazer perguntas, como foi essa pergunta que o Rock fez para mim lá no grupo, né? Que foi como não cair em ciladas quando você está realizando um projeto cultural. E por isso que eu vim aqui contar para vocês quais são as estratégias que eu uso. As estratégias que eu uso são usar estratégias, eu gostei disso. Então, na conversa de hoje, nós vimos 3 estratégias que funcionam para a minha vida de produtora cultural e pode ser que funcione para você também, tá? Por que eu estou te mostrando essas estratégias? Porque eu entendo que para você não cair em cilada na produção cultural, você precisa planejar,
você precisa ter a visão além do alcance, fazer como se fosse um jogo de xadrez, conseguir enxergar tudo que vai acontecer várias jogadas para frente, né? Para isso, eu crio estratégias para me proteger de alguma cilada, alguma enrascada que possa aparecer no meio do caminho, tá? A primeira estratégia que eu falei aqui foi o checklist, né? Que é um documento onde você coloca todas as informações num documento só e assim você não precisa ficar procurando as informações e aí você economiza tempo e melhor ainda você enxerga quais são as informações que estão faltando. Então você não vai correr o risco de chegar no dia do seu evento e você ter esquecido de contratar o gerador, por exemplo. Por quê? Porque o gerador está lá no seu checklist, está naquela lista, então como está naquela lista, você não vai esquecer de fazer. Na hora que você olhar para o seu checklist, vai dizer, eu tenho que contratar o gerador. E aí não vai ter o risco de você esquecer de fazer alguma coisa, tá? O checklist é uma coisa muito importante. A segunda estratégia é listar tudo que você prometeu e tudo que foi exigido no seu projeto cultural, né? Saber de forma objetiva o que você vai ter que realizar para executar o seu projeto cultural e assim você não vai esquecer nada. Então, lista tudo que o edital te exigiu, o patrocinador exigiu, lista todas as exigências e tudo que você prometeu no seu projeto. Tudo que você disse que ia fazer e acontecer, lista ali para você não esquecer de fazer e acontecer, tá? E a terceira estratégia é recolher a documentação antes do pagamento das coisas. Porque dessa forma você não corre o risco de ficar sem a documentação necessária para a sua prestação de contas, certo? Eu também coloquei aqui como uma outra estratégia, uma quarta estratégia, que é usar os formulários Google como plataforma de recolhimento de dados. Isso ajuda muito, né, para alimentar a planilha, para gerar compromisso. Essa tem sido a estratégia que mais me faz economizar tempo. Se você quer saber mais detalhes sobre cada estratégia, volta para o começo dessa live que eu expliquei bem direitinho. Se você está assistindo o replay, volta lá para o começo da live que você vai ver, tá? Então você pode criar as suas próprias estratégias para facilitar a execução do seu projeto cultural. Para isso, você precisa enxergar primeiro qual é o problema que você quer vencer, certo? Por exemplo, eu queria vencer o tempo que eu estava perdendo lançando dados em uma planilha com informações sobre a equipe que eu estava contratando, certo? Eram mais de 100 pessoas. Daí eu pensei como eu poderia fazer para eu não ter que digitar tudo aquilo. E aí foi aí que eu tive a ideia de formulário, usar o formulário do Google, né? E antes eu solicitava as informações por e-mail. Depois eu passava para uma planilha para juntar tudo. Hoje eu crio um formulário, né, com todos os dados que eu quero, o nome, RG, CPF, dados bancários, telefone, e-mail, tudo, né? As pessoas que vão ser contratadas preenchem, ou seja, eu só fiz mandar o link para todo mundo e quando a pessoa preenche, vai automaticamente para uma planilha e eu não preciso mais digitar nada porque está tudo lá, certo? O tempo que eu gasto lançando os dados na planilha, lançando os dados da minha equipe na planilha, hoje é zero. Não é lindo isso, gente? Eu gastava muito tempo, eu passava dias fazendo isso, porque eram muitas pessoas, né, e muitos dados. Eu passava muito tempo fazendo isso. E hoje eu tenho zero problema com isso, porque eu não gasto nenhum tempo. As pessoas respondem e já vai diretamente para a planilha que eu preciso. Fantástico, né? É isso. A gente cria estratégias para economizar tempo e também para a gente não cair enrascada lá para frente, tá? Se você por acaso gostou desse conteúdo, lembra que o workshop Viver de Produção Cultural está acontecendo agora e você pode se inscrever. Vai no link que está na bio. O primeiro episódio já está no ar. Amanhã vai ao ar o segundo episódio. Você não quer perder isso, eu tenho certeza. Se inscreve no link que está na bio. Entra no grupo do WhatsApp, porque por lá a gente fica conversando e você tem a possibilidade de fazer perguntas para mim também. Paty está dando um bom dia aqui. Paty, bom dia de Fortaleza. Ai, adoro. Então tá bom, gente. Amanhã eu apareço aqui de novo com mais um tema que foi dito lá no grupo do WhatsApp do Workshop Viver de Produção Cultural. Então espero você por lá, tá certo? Um beijo bem grande. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.